Oi, gente. Hoje é sexta-feira, é dia de filosofia popular. E o filosofia popular de hoje é sobre privacidade hackeada, que está disponível no Netflix, ou The Great Hack, que foi o título em inglês, não é? É um filme muito interessante, um documentário que examina o escândalo envolvendo Cambridge Analytica e as eleições americanas, o Brexit na Inglaterra e o uso dos Big Data, né, dessas grandes quantidades de dados que nós fornecemos gratuitamente para o Facebook, para o Twitter, para outras redes sociais, e como eles podem ser utilizados não apenas para vender produtos para a gente, mas para vender políticos para a gente, e por isso para vender projetos políticos, e podem arruinar a já frágil e debilitada democracia ocidental, que já é bastante corrompida pelo financiamento privado de campanhas, e ainda tem esse outro fator que corrompe a democracia, que na verdade sempre foi uma democracia altamente limitada e né, até questionável dizer se é uma democracia ou não. São regimes fundamentalmente oligárquicos, onde os mais ricos basicamente governam através de mecanismos democráticos, da existência de mecanismos democráticos. Isso foi estudado inclusive no estudo de Princeton do Giles Martin Gillens e do Benjamin Page, que eu já citei inclusive em trabalho acadêmico. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, hoje de Batman. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Links para o nosso Apoia-se e para nossas outras redes sociais vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Né? Bem, o interessante desse documentário é que ele traz o olhar sobre o escândalo através de várias pessoas que de formas diferentes se relacionaram com esse escândalo. E quem são essas pessoas? Bem, um deles é o David Carroll, que é um professor, é universitário, que lida com mídias sociais e estuda essa questão das redes e tudo mais. Ele começou a perceber que esse negócio poderia ter um uso extremamente nefasto, não é? E aí ele tomou a decisão de abrir um processo contra a Cambridge Analytica e para saber quais eram os dados que eles tinham dele lá. E esse processo teve muito interesse da mídia e os documentaristas acompanham o David Carroll, né? Um outro personagem interessante que eu vou olhar aqui o nome para não errar, o Christopher Wiley, porque eu acabei de ver o filme, mas os nomes que na verdade não são personagens, pessoas reais que tiveram um papel importante nesse processo, né? O Christopher Wiley, ele trabalhou na Cambridge Analytica, ele é um matemático, e ele foi uma das primeiras pessoas que denunciou o uso extremamente negativo da Cambridge Analytica desses dados, a manipulação de eleições e tudo mais. Ele foi uma pessoa que trabalhou lá por relativamente pouco tempo e verificou que aquilo dali era assustador e resolveu denunciar. Um outro personagem interessante, uma pessoa interessante desse grupo, não é? É a Carol, cadê o nome dela aqui? Para eu pegar o nome completo. Carol Cardwell. Ela é uma jornalista e investigadora do The Guardian e ela também publica em outros jornais ingleses. E ela foi a jornalista que ficou obcecada pelo caso da Cambridge Analytica. Mostra, inclusive, em alguns momentos do filme, ela realmente vasculhando notas e notas, trabalhando dia e noite, porque ela estava convencida que a Cambridge Analytica estava fazendo uma coisa que violava a democracia. Né? Uma outra pessoa muito interessante, essa eu vou falar em mais detalhes no final do vídeo, que é a Brittany Kaiser, que foi uma diretora de desenvolvimento de negócios para a Cambridge Analytica e se voltou contra a empresa, resolveu denunciar os abusos da empresa, resolveu dizer muitas verdades que a empresa queria esconder. Isso é muito interessante. Agora, eu queria dizer para vocês prestarem atenção na forma como a Cambridge Analytica influenciou as eleições americanas. Não é segredo para ninguém aqui no canal, eu sou uma pessoa que pesquiso política, fiz mestrado em História Política, meu doutorado foi em Saúde Pública pesquisando política e já escrevi artigos, inclusive estudando as eleições americanas. Também escrevi um artigo sobre as eleições do Brasil de 2016. E depois fiz um artigo sobre as eleições norte-americanas. E é muito interessante examinar as eleições americanas e como a Cambridge Analytica fez a sua influência. Porque o que eles fizeram foi, através dos dados do Facebook, eles filtraram
para saber quem está firmemente no campo Trump, que vai votar em Donald Trump. Beleza, esses não prestam, não precisamos deles porque eles já vão votar em Trump. Quem está firmemente no campo Hillary Clinton e vai votar em Hillary com certeza? Esses aqui. Esses aqui a gente não precisa se importar. Quem são os indecisos que podem ser persuadidos? São esses aqui. Esses aqui a gente vai investigar. E eles criaram um perfil para essas diferentes pessoas através do algoritmo do Facebook, usando os dados do Facebook, né? Eles criaram esse perfil e criaram algoritmos que filtram as características dessas pessoas e depois eles criaram uma campanha publicitária de anúncios voltada para essas pessoas nos estados que eram estados chamados swing states, ou seja, estados que poderiam ir para um lado ou ir para o outro, Michigan, Pensilvânia, Ohio e outros, e eles focaram nesses estados e nas pessoas que poderiam ser persuadidas, e Trump ganhou a eleição justamente ganhando esses estados. Ou seja, perdeu o voto popular e ganhou a eleição usando justamente essa tática de focar nesse grupo de pessoas e criar anúncios customizados para convencer essas pessoas, para usar os medos delas, aquilo que elas tinham medo, aquelas que elas tinham receio, como motivação para elas votarem e votarem em Donald Trump. E eles usaram uma tática muito semelhante em Brexit. E o que essa tática de usar as redes sociais dessa forma produz, além de influenciar eleições, produz polarização, produz ódios, produz um clima de não diálogo, de agressividade e tudo mais. E se você está se perguntando, bem, eu estou vendo muito isso no Brasil e esse tipo de coisa está super presente na minha realidade, não é um acaso. Né? O filme, inclusive, tem um momento que ele cita o Brasil e cita o escândalo do WhatsApp, como o WhatsApp foi utilizado para propagar notícias falsas sobre os candidatos que faziam oposição, que eram oposição a Bolsonaro, né, que era alternativa a Bolsonaro. Houve muita dessa estratégia foi utilizada, essa estratégia foi utilizada em grande medida justamente pela equipe bolsonarista. A gente não sabe se o Cambridge Analytica esteve envolvido, provavelmente não, mas a tática foi reproduzida. E o Steve Bannon, que é um dos caras ligados ao Cambridge Analytica, é fortemente ligado ao Eduardo Bolsonaro e apoiou a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, existe um fio condutor entre essas figuras, né? O Steve Bannon é um dos financiadores da Cambridge Analytica, é uma pessoa que apoiou e tudo mais. E o personagem histórico talvez mais interessante desses seja a Brittany Kaiser. Por quê? Porque a Brittany Kaiser, ela era uma pessoa mais progressista, ela teve toda uma trajetória dela junto a movimentos sociais de direitos humanos, ela trabalhou para a campanha do Obama, mas aí a partir de um determinado momento a campanha do Obama não mais contratou ela. Depois do crash de 2008, a família dela perdeu muito dinheiro, e foi o Nix, que é o CEO, né, o presidente da Cambridge Analytica, que ofereceu para ela um posto para ela trabalhar como executiva na Cambridge Analytica, justamente na área de negócios, de mídias e de redes sociais, que é a especialidade dela, que é o que ela mais entende. Que ela, inclusive, era uma pessoa muito brilhante nesse aspecto, inclusive foi reconhecida quando tinha 15, 16 anos. É meio que um prodígio nessa área. Mas estava precisando de dinheiro e aí foi convidada por esse cara e, enfim, aceitou. E ficou muito feliz porque estava ganhando dinheiro, porque estava circulando em ambientes poderosos e tudo mais. Mas gradualmente ela começou a lentamente, e isso é interessante, a começar a se questionar sobre alguns aspectos do que ela estava fazendo. E começou a ficar incomodada com as mentiras que começaram a ser contadas pelos seus colegas, inclusive o presidente da empresa. E aí, em um determinado momento, que a gente não sabe exatamente quais foram os motivos dela, se foi não conseguia dormir e tal. Tem uma pessoa que aparece no filme, que é uma das pessoas que participou da criação do Facebook e que tem uma certa importância nessa coisa das redes sociais. Eu não sei se foi do Facebook ou ele tem uma participação nessa questão das redes sociais, que disse exatamente isso. Ele disse que ele tinha dificuldade de dormir e por isso ele precisava fazer alguma coisa para barrar
esse avanço que está atropelando tudo dessa tecnologia que pode ser utilizada para manipular milhões de pessoas, pode alterar eleições e tudo mais. E acaba que o personagem, a Brittany Kaiser, você percebe uma pessoa meio confusa, meio sem saber direito o que fazer, mas que acaba tomando a decisão de se voltar contra a empresa que enriqueceu ela. E algumas pessoas vão pensar que isso foi ingratidão, mas outros podem pensar que foi a consciência. Talvez tenha um pouco de tudo. Talvez tenha também o fato dela ter percebido que as investigações podiam chegar na empresa e saindo e denunciando, ela de certa forma se protege. Então tem muitos fatores a ser examinados, a ser pensados sobre o caso dela. Mas o filme é muito interessante, trata de uma questão super atual. O Fernando Daflon, um amigo meu, recente desse período de internet, mas que eu já tenho muito carinho por ele, trabalha com Big Data e tem ajudado muito o canal. Aliás, eu tenho assim uma lista de pessoas que eu vou ter que agradecer no futuro, que está ficando cada vez mais longa. Eu vou ter que até pensar no final do ano, então elaborar um vídeo de agradecimento a todo mundo que vem ajudando o canal. E ele está trabalhando hoje em dia com Big Data e tem me dito coisas muito interessantes, muitas delas que eu ainda não compreendo totalmente. Eu tenho essa coisa de. Não é questão de humildade, não, é só de reconhecer quando os assuntos não são da nossa especialidade e não ficar querendo falar com propriedade sobre coisas que você não estudou profundamente. Isso daí é um comportamento meramente prudente, eu diria. Mas enfim, o filme fica fortemente recomendado para o momento atual e eu acho que leva a uma boa reflexão sobre os riscos do uso dessas redes para manipular eleições. Lembrando que as eleições e a nossa democracia já é uma democracia altamente fragilizada e altamente controlada e oligárquica, controladas por interesses corporativos, pelos mecanismos de financiamento de campanha. E aqui no Brasil agora influenciados até por coisas tipo Renova BR e tal, que eu venho denunciando aqui no canal. Enfim, fica essa recomendação e alguns dos comentários que eu fiz para vocês curtirem esse filme no fim de semana, se vocês quiserem, não é? No Netflix. Um abração e até o próximo vídeo. E até o próximo Filosofia Popular, normalmente às sextas-feiras. Um abraço, gente. E se você gosta do que a gente faz, lembre sempre, se inscreva, dê um like no canal, compartilhe e quem sabe se torne apoiador. Tchau, tchau.